Fala galerinha, muito boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Nação de Deus com o... Hoje vamos começar os vídeos, beleza? Mostrando todas as pregações da igreja, da Nação de Deus. Eu quero que vocês acompanhem bastante, beleza? E não se esqueça, já se inscreve no canal para mais conteúdos assim, sobre pregações legais, beleza? Deus abençoe todo mundo e acompanhe até o final. Espiritual. Aqui quando Jesus fala: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quantas vezes nós escutamos o Senhor e não o obedecemos? Insistimos no erro, insistimos em fazer as coisas que nos agradam e que não agradam ao Senhor. Pois no momento em que a gente renuncia a tudo para viver a Cristo, a tudo, e a gente tem que seguir firme. E aqui é a casa edificada na rocha, ninguém abala, nenhuma tempestade vem, nem nada pode abalar. Pois é a pessoa que procura estar fiel ao Senhor, procura ser firme nas palavras do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando a gente não se aprofunda no Senhor, quando a gente não busca, quando a gente não procura, a gente fica superficial. Tudo que vem, tudo que pode vir, até mesmo sopro leve, vai nos abalar. Então, a gente tem que procurar ser firmado no Senhor. Pois ninguém vê o alicerce da casa, está embaixo da terra, mas o Senhor vai ver o teu alicerce nele. O Senhor vai ver o quão profundo você está buscando Ele, o quão forte você está na fé buscando. Glória a Deus. Que é semelhante a uma árvore. Uma árvore a árvore tem vários tamanhos. E quanto maior a árvore, é maior a raiz. E ninguém pode ver. Então o que determina o nosso crescimento é as nossas fundações. É o nosso alicerce, é o nosso buscar, é o nosso edificar. Então que a gente não venha buscar ser a metade, ser superficial, que a gente venha se entregar por inteiro ao Senhor. Pois nada vai nos abalar. Assim como Jó. Jó estava tão edificado no Senhor, tão firme, tão profundo, que veio tudo. Tirou filhos, tirou casa, tirou bens, até a mulher ficou contra. Mas ele glorificou ao Senhor e disse: nu eu vim, nu eu voltarei. E ali a fé tão tremenda, o Espírito de Deus tão profundo naquele homem, assim devemos ser nós, buscando o Senhor. Assim devemos ser nós, fazendo a obra do Senhor. Que não é estar aqui na igreja não significa que você está com Deus. Vir todos os cultos não significa que você está buscando a Deus. Porque quantas pessoas vêm para a igreja, ficam sentadas, não ora a Deus, não glorifica ao Senhor, vim só para estar presente. Mas isso Deus não se agrada. Deus se agrada com as obras, Deus se agrada com quem vem buscar. E isso não precisa ser mostrado. Não precisa só porque o irmão está te olhando, eu vou orar porque o irmão está me vendo. Não. Você tem que pensar que Deus está te vendo em todos os momentos. Que não é só aqui que Deus vai te ver. Deus vai te ver quando você estiver em casa buscando pecar, buscando fazer fofoca, buscando fazer tudo. Deus vai ver. Então que a gente venha buscar o nosso crescimento espiritual, que a gente venha buscar ficar firme no Senhor. Que a gente não deixe nada do mundo vir nos abalar. Porque é fácil. Mas eu não quero pecar, mas a minha carne quer. Você tem que controlar os seus desejos. Você tem que renunciar a si mesmo. Porque Deus morreu numa cruz, porque Jesus morreu numa cruz por nós. Ele renunciou a si mesmo. Porque se ele quisesse, ele não morreria ali, ele não sofreria por nós.
mas Ele pagou os nossos pecados, nos deu uma segunda chance. Então a gente não deve deixar isso de lado. A gente não deve. Aleluia, glória a Deus, filho. A gente não deve deixar Deus de lado. A gente não deve parar de buscar a Deus. E assim como a casa fundada na rocha, devemos ser nós. E a rocha é Jesus. E que a gente venha procurar mais a Ele, que a gente venha buscar, que a gente venha pedir direcionamento a Ele. Pois no mundo você não vai achar. Pois nas pessoas que te querem o mal não vão te aconselhar para o bem. Pois só querem a tua ruína. Então não seja a casa firmada somente na areia, a casa que qualquer tribulação irá desistir. E quantas vezes precisará ser destruída para acordar e ver que a rocha é o melhor? Que firmar na rocha é a salvação, que é Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Disso, né? Quem não estuda, quem não pesquisa sobre, acha que a Páscoa surgiu aí. Mas aqui nesse capítulo a gente pode ver que Jesus já estava ceando a Páscoa com seus apóstolos, né? E vamos falar um pouquinho disso. O que é a Páscoa? Quem aqui sabe onde começou a Páscoa? Levanta a mão. Como começou a Páscoa? Poucas pessoas sabem, né? Gente, a Páscoa ela começou lá no tempo de Moisés, quando Moisés foi libertar o povo do Egito. Bom, e ali Deus levantou Moisés como profeta. Moisés já era velho, e quando Deus levantou ele como profeta, mandou ele ir ao Egito, retornar ao Egito e libertar seu povo. Nesse retorno ao Egito, iria se iniciar uma grande batalha, uma grande luta, uma grande guerra. Mas não qualquer guerra, seria iniciada ali uma guerra espiritual entre Deus e os deuses pagãos. O povo egípcio, eles tinham muitos deuses, eles adoravam muitas figuras, muitas imagens. Eles tinham um Deus para cada coisa. Tinha um Deus da fertilidade, tinha um Deus do sol, um Deus da água, tinha vários deuses. E na cultura egípcia, eles acreditavam que esses deuses, todos reunidos, se levantavam durante o dia, e à noite, quando o sol virava, quando anoitecia, surgia uma grande serpente que toda noite ali vivia. E esses deuses se juntavam ali para derrotar essa serpente. Eu estou explicando isso mais para vocês entenderem o contexto. Uma hora eu vou chegar lá. E toda noite quando a noite surgia, era sinal que essa serpente havia ressurgido, que essa grande serpente maligna havia voltado à vida. E os deuses se juntavam para derrotá-lo. E quando amanhecia, era sinal que os deuses dos egípcios tinham ganhado, tinham vencido a batalha. Era essa a crença deles. E aí, quando Moisés chegou a Faraó, para conversar com o Faraó, a primeira coisa que ele faz é transformar seu cajado em serpente. E ali foi uma afronta para eles. Ali, conjecturando, com certeza eles acharam que Moisés servia a esse Deus dessa mitologia, certo? E quando Moisés começou a entregar as pragas do Egito, eles não acreditavam, mas as pragas não foi à toa, as pragas todas tiveram um motivo. Toda praga que Deus colocou sobre o Egito era sinal que um Deus estava perdendo. As 10 pragas eram 10 deuses diferentes. E Deus levantou essas pragas sinalizando que não existe outro maior do que Ele. Glória a Deus.
E a primeira praga que vai falar é quando Moisés transforma a água em sangue no rio Nilo. O rio Nilo era um sinal de riqueza, era um sinal de prosperidade. Porque no Egito sabemos que é uma terra árida, uma terra seca. Tem poucos rios, tem poucos lagos. E onde o Egito se localizava era à beira do rio Nilo. Podemos ver também que na visão do rei que apresenta para José, ele tem as duas visões sobre o rio Nilo. Porque ali mostra a prosperidade da cidade. E as vacas gordas e as vacas magras se encontravam lá, assim como os milharais. Então eles tinham assim o rio como parte da divindade. Eles tinham um deus das águas, né? E aquele rio era sagrado para eles. E ali Moisés transforma a água em sangue, certo? Quando ele transforma a água em sangue, eu creio que todo o povo egípcio ficou chocado, ficou desesperado, porque ali era um rio que eles tiravam seu sustento, eles tiravam água potável, água para lavar suas roupas, para tudo. Mas não foi só o rio Nilo que transformou em sangue. Toda a água parada, toda a cachoeira, todo o poço, tudo se transformou em sangue. Mas aí ainda assim eles não acreditavam. Eles não estavam crendo no poder de Deus. E Moisés falando. E aí passou várias pragas. Eu vou encurtar para a gente chegar logo na mensagem, amém? Passou várias pragas. Passou a primeira foi a água virar sangue. A segunda foi a do sapo. Terceira dos piolhos, da mosca, das pestes dos animais, das úlceras, da saraiva, que foi o chuva de pedras, os gafanhotos, e penúltimo, as trevas. 3 dias viraram noites ali sobre o poder de Deus. Como eu falei antes, eles acreditavam no Deus do sol. Todo dia eles pensavam que esse Deus do sol carregava o sol pelos céus, onde nascia e onde o sol se põe. E ali eles acharam, quando veio a escuridão, naquele momento eles acharam que os deuses dele haviam perdido. Só que o faraó, ele é visto como uma divindade. Como ele é visto como uma divindade, ele não aceitava a derrota, ele não aceitava perder. Para ele ia conseguir passar aquilo. Para ele ia conseguir se manter ali de pé. Só que ele não sabia com quem que ele estava lidando, que era com o nosso Deus. E ali eles passaram 3 dias de escuridão, somente no povo egípcio. O povo de Israel estava normal, estava são ali, estava bem, que era dividido. O povo egípcio ficava em um lado, o povo de Israel ficava em outro, porque o povo de Israel era escravo. Então o escravo não se misturava com a realeza, não se misturava com a nobreza. E ali, quando eles receberam essa escuridão, o faraó começou a questionar, né? Começou a perguntar: cadê meus magos? O que é que meus feiticeiros vão fazer? E os feiticeiros sempre tinham ali uma enganação, alguma desculpa que não conseguia contradizer a Deus, não conseguia ir contra a Deus. No começo, quando o faraó descobriu que ia se levantar alguém para libertar o povo do Egito, ele mandou matar todos os primogênitos. Todos os bebês que nascessem homem, ele mandou decapitar, matar. E ali, só poucas crianças escaparam, um deles foi Moisés. E na 10ª praga, isso voltou contra eles. Deus falou para Moisés que a morte ia passar ali, ia matar todos os primogênitos. Mas não ia ser os bebês, ia ser todos os primogênitos, desde os animais, desde os homens. Podia ser um homem de 50 anos, se ele nasceu primeiro, ele vai morrer. Só que ali, Moisés fala para os judeus, para os israelitas, fazer o ritual. Só explicando essa passagem,
essa parte do ritual, muita gente pensa que ritual é maligno, ritual é algo do mal, algo das trevas, mas nem sempre. A gente pensa que é algo das trevas porque as pessoas usam os rituais para as trevas, mas também tinha rituais bons. É tipo a Páscoa. A Páscoa foi o primeiro ritual que a Bíblia nos entrega, que é uma coisa boa, entendeu? E a gente vai chegar lá. Os primogênitos ali iam ser mortos, todos. Aí o que foi que Moisés falou através de Deus? Deus falou através de Moisés, na verdade. Ele disse para todos os judeus, todos os israelitas, pegar um cordeiro são. Aí a primeira vez que a gente vê, uma das primeiras vezes que a gente vê o sacrifício do cordeiro. Pega esse cordeiro durante 10 dias engordar o cordeiro. E aí ele começou a dar um ensinamento para essas pessoas, porque ali iria surgir a Páscoa. A Páscoa é um ritual de passagem, um ritual para as pessoas saírem do deserto. Ali ele falou: quando sacrificarem esse cordeiro, passem o sangue nos umbrais da porta. Os umbrais é o portal da porta. Pediu para todos os israelitas passar o sangue nos umbrais da porta. Os umbrais da porta dos egípcios era muito rico de informação egípcia, era muito desenhada, era muito riscada, era muito cheio de caricaturas, cheio de imagens. A primeira lição que a gente pode tirar daí é que não tem como a gente mudar de vida continuando com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes. Então, para o povo sair dali, eles tinham que abolir a cultura egípcia. Amém? E ali ele deu outras direções, né? Ele pediu para que os israelitas comessem pão sem fermento, vinho sem fermento, para simbolizar a pressa, assim como comer calçados e prontos para partir, e com cajados, simbolizando a pressa de sair dali, sair daquela terra amaldiçoada, porque o Egito era uma terra amaldiçoada. O Egito era uma terra de escravidão. E a escravidão, ela é pior do que a morte, irmãos. Ela é pior do que qualquer outra coisa. A escravidão, ela nos mantém vivos, mas ela tira todas as nossas esperanças, ela tira todas as nossas forças, ela tira tudo que é de bom na gente. A escravidão é totalmente o oposto de Deus. E muita gente se encontra assim hoje, muita gente se encontra escravo do pecado hoje. Muita gente ainda vive no Egito. E aqui Moisés, ele fala para as pessoas, para essas pessoas comer também frutas amargas, ervas amargas, simbolizando o tempo que eles serviram ao exército egípcio, né? E porque servir ao Egito era um tempo amargo, era um tempo sofrido, era um tempo de dor. E ali, quando Moisés, quando todo o povo se prepara, quando todo o povo sai ali com Moisés, quando o faraó liberta eles, ele volta atrás de sua palavra. Moisés já está em direção ao Mar Vermelho. Quando Moisés vai em direção ao Mar Vermelho, ele olha para trás e vê todo o exército vindo. E Deus fala ali para ele: Moisés, olha para trás. Essa será a última vez que você verá a escravidão. E ali, uma lição que a gente pode tirar disso é que quando a gente sai do pecado, não tem essa de ficar voltando. Quando a gente encontra a Cristo, quando a gente encontra o caminho, não tem essa de você provar de novo e você se entregar novamente. Quando você sai do pecado, é sair de vez, é se apoiar em Cristo e sair de vez. Não tem essa de provar aqui ou provar ali. Não existe isso. Quando você está em Cristo, a palavra nos diz que a graça dele nos basta. Somente o seu poder nos basta. Não precisamos de outra coisa. Glória a Deus. E ali, quando ele chega no Mar Vermelho, ele começa a orar. Muita gente pensa que essa passagem acontece em meia hora, 10 minutos, que eles vão passar ali rapidinho. Mas aí Deus ordena que seu anjo
e a nuvem que protegia eles vai para a retaguarda, passa seu povo, e ali seu anjo, a coluna de fogo, vai proteger o povo israelita dos egípcios, os egípcios que estavam atrás deles. E Moisés começa a orar. Gente, Moisés não orou meia hora para o mar se abrir. Ele não pegou o cajado, levantou e tocou na água. Muita gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Moisés passou a noite clamando, passou a noite orando. E ali Deus fala para ele: Moisés, estende teu cajado, pois eu abrirei o mar e meu povo vai passar de pés enxutos. Glória a Deus. Deus mandou Moisés estender seu cajado sobre a água e que ali ele abriu o mar. Mas sabemos que mesmo quando a água sai de um rio ou de um lago, ainda fica lama. Mas Deus é perfeito em tudo que faz. Ele não faz nada pela metade. Ele não faz nada incompleto. Ele disse que o povo ia passar de pés enxutos e assim foi. E o porquê que o anjo e a coluna de fogo saiu da frente e foi para a retaguarda? Porque nada pode comparar-se ao poder de Deus. Ali o anjo e a coluna de fogo sabia que não podia fazer nada. Ali o anjo e a coluna de fogo sabia que ali era só o trabalhar de Deus, ali era só o poder de Deus que podia fazer alguma coisa. Eles reconheceram e por ordem de Deus o povo passou. E quando o anjo e a coluna de fogo saiu dali, os egípcios tentaram passar e não teve outro meio, morreram todos ali. Muita gente acha que o faraó continua vivo. Isso é fora da Bíblia, tá, pessoal? Os pesquisadores acharam uma múmia, mas não condiz com a múmia do faraó do tempo de Moisés, porque o faraó que estava ali, ele morreu, desapareceu no mar. E para o povo egípcio não enterrar, não fazer um mausoléu ou alguma coisa em vão, enterraram outra pessoa no lugar. E ali Moisés tirou todo o povo. E quando Moisés tirou todo o povo, ele disse para o povo celebrar esse ritual de passagem, a Páscoa. E todo ano, toda data, até hoje os judeus comemoram a Páscoa desse jeito. A diferença é que hoje não tem mais cordeiro. A diferença é que hoje eles não precisam sacrificar mais o cordeiro, porque o cordeiro perfeito já foi sacrificado. O sangue do cordeiro perfeito já foi derramado. Muita gente não entende, muita gente não sabe o sacrifício do cordeiro. E aí, todo ano foi se comemorando. Muitos israelitas pararam de viver em Israel, pararam de viver em Judá. E ali, aqueles que viviam fora e iriam para Israel comemorar a Páscoa, eles tinham um rito de ir cantando um salmo. Por isso que tem alguns salmos que se chamam salmos de... Não é cantado, gente, me fugiu. Eles iam cantando salmos. E uma curiosidade que tem é que todo mundo que iria cantando esses salmos, nenhum descia para Jerusalém, nenhum descia para a casa de Israel onde comemoraria a Páscoa. Todos subiam cantando e louvando, até chegar. Se a pessoa morasse 5, 10 dias de viagem, ia cantando salmos, ia louvando salmos, até chegar aí, eles iam a pé. E após isso, quando a gente chega na Santa Ceia, Jesus manda seus discípulos, seus apóstolos, preparar uma casa. Todo mundo senta ali na Santa Ceia com ele. Para quem não sabe, até a mesa da Santa Ceia tem um ritual. Tipo assim, os mais próximos vão sentar perto do anfitrião. Os
os últimos, os mais afastados, do outro lado, né? E um dos estudos bíblicos que os pesquisadores fizeram foi que Pedro estava na frente de Jesus. Pedro, aquele que ele nomeou como Pedro a rocha, estava na frente dele, estava mais afastado. Mas por que ele estava afastado? Por que Pedro sentou tão longe de Jesus? Se Pedro, acredito eu que Pedro também era um apóstolo querido, é porque Pedro, ele não foi levantado à toa. Jesus estava tentando ensinar uma lição para ele. Jesus falou na palavra, na Bíblia, que os últimos serão os primeiros. Quem quer ser o primeiro no céu tem que ser os últimos na terra. A gente não está aqui para ser servido, a gente está aqui para servir. Então, eu acho que Pedro entendeu a mensagem. A gente sabe que as pregações de Pedro sempre ganhou muitas almas para Cristo. Sabemos que as pregações de Pedro sempre foi abençoada. As pregações de Pedro, em uma pregação, Pedro conseguiu ganhar mais de 3.000 almas para Cristo. Somente uma pregação. E ali, ele anuncia que vai se sacrificar. Ele anuncia que alguém vai trair ele. E é aí que a gente vai entrar na mensagem. Ele anuncia que alguém dos seus apóstolos vai vendê-lo. E ele ali, acredito eu, que ele estava aflito, que ele estava ali conturbado, porque ele era Deus também, mas ele também era homem, ele também tinha sentimentos, ele também tinha emoções. Eu acredito que naquela hora, na última ceia, ele ficou emocionado sim, e ele ceiou do cordeiro também. Por que ele ceiou do cordeiro? Porque ele mesmo fala que seria a última vez que ia ceiar com os seus irmãos, até que o grande dia chegue. E agora a gente vai entrar na mensagem, que é a crucificação. A crucificação de Cristo, ela foi algo cruel. Muitas pessoas tentam minimizar, muitas pessoas tentam enfeitar a crucificação de Cristo, mas não tem nada para ser enfeitado, gente. Foi uma coisa tão cruel, uma coisa tão dolorosa para ele, que a gente lendo, a gente pesquisando, buscando, eu me emocionei quando eu estava estudando sobre isso, porque só assim para a gente cair na real. A crucificação de Cristo foi algo, uma pessoa crucificada, ela ficava em média 4 dias sofrendo na cruz. Ela ficava 4 dias pendurada, 4 dias sendo vaiada, 4 dias sofrendo tortura, sofrendo abusos. E não foi diferente com Cristo. Cristo, quando pregaram ele na cruz, estudos mostram que não tem como uma pessoa ficar na cruz por um prego nas mãos e um prego nos pés. Não tem como, gente. A física não deixa. Uma pessoa é pesada demais para ser sustentada por um prego. Então, provavelmente ali ele também foi amarrado. Junto ali ele estava nu, estava despido, estava totalmente sem roupa. A gente vê nos filmes, a gente vê em desenho ou nos livros que o pessoal coloca roupa, mas ele estava nu. Além dele ser envergonhado, fisicamente torturado, chicoteado, ele estava sendo humilhado. E era isso que o povo queria. O povo não entendia o verdadeiro propósito da crucificação. O povo não entendia o verdadeiro motivo. Teve gente que chegou a zombar dele. Pessoas se levantaram, o Evangelho vai nos dizer que pessoas gritaram: se tu é Cristo, por que tu não se salva? Mal sabia ele que ele estava ali para salvar aqueles pecadores. Mal sabia ele que ele estava ali por eles. E essas mesmas pessoas estavam ali zombando. Essas mesmas pessoas estavam ali fazendo chacota dele. E eu separei alguns pontos. E um dos pontos que Jesus vai dizer é em Lucas 23. Pai, perdoa
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por mais que Cristo estava sofrendo, por mais que Cristo estava com dor, por mais que Cristo estava sangrando ali na cruz, ele clamava para o nosso Deus perdoar os pecadores. Ele clamava para Deus perdoar aquelas mesmas pessoas que estavam ali julgando ele, que estavam ali condenando ele. E Cristo, ele podia muito bem não estar ali. Mas por que ele estava ali? Ele estava ali por nós. Se desde o início, se desde o começo a gente tivesse entendido as alianças que Deus vem tentando fazer por nós, Cristo não precisava ter feito esse sacrifício. Desde a criação do mundo, Deus vem tentando uma vez após a outra, sem cessar, criar alianças com a humanidade. Desde o dilúvio, desde a aliança com Noé, desde a aliança com Abraão, desde a aliança com Israel. Em todo momento, Deus tenta levantar profetas para resgatar seu povo. Em todo momento, o ser humano ingrato trai a confiança de Deus. Israel é vista como uma menina dos olhos de Deus, onde Ele ama incondicionalmente Israel. E essa menina vive, desculpa a palavra, gente, mas é a verdade. E essa menina vive em prostituição a outros deuses. Por mais que Deus levante profeta atrás de profeta para tentar abrir os olhos de Israel, Israel sempre volta a se prostituir por outros deuses. E é assim a gente. Por mais que Deus sempre tente nos resgatar, a gente ainda vive à mercê do pecado. A gente ainda vive repetindo o mesmo erro, um dia após o outro. A gente não aprende. Aí quando a gente se afasta de Deus, a gente vem murmurar. A gente vem perguntar por que Deus está tão distante. Por que Deus não provém? Por que Deus não entrega a resposta? Por que Deus não cura? É porque a gente está longe de Deus, a gente está afastado. Deus não se afasta da gente. Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é infinito. Ele está em todos os cantos, todos os lugares. A Bíblia nos diz que a gente é templo e morada do Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo temos acesso a Deus. Só que a gente não consegue entender isso. E Jesus ali pendurado na cruz, Ele fala para o seu discípulo e para sua mãe, para sua mãe: mulher, eis aí teu filho, e homem, eis aí tua mãe. Ele estava clamando, ele estava pedindo para que o seu discípulo João cuidasse de sua mãe e sua mãe cuidasse de João. Gente, qualquer um no lugar dele não teria forças para falar, não teria forças para clamar. Qualquer um no lugar dele, como estavam aqueles bandidos, como estavam os outros criminosos, com certeza eles estavam clamando por si mesmos. Estavam pedindo clamor para eles mesmos, para eles serem culpados. Mas Jesus Cristo em nenhum momento chegou a murmurar de sua dor. Em nenhum momento ele chegou a murmurar ou dizer um ai. Porque ele sabia o propósito daquele sacrifício. Ele sabia o propósito do que ele estava fazendo, da crucificação. E naquele momento ele só pensou na mãe dele e no seu discípulo. Ele pensou no próximo. E assim tem que ser a gente. A gente tem que começar a amar o próximo como a nós mesmos. Normalmente é muito falado esse versículo nas igrejas, é muito falado em todo canto, mas é muito difícil. Eu falo por mim mesmo, é muito difícil a gente amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Mas a gente vive um dia após o outro, a gente tem que amar todos. Um dos maiores exemplos é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo ali entregou sua vida por nós. Jesus Cristo entregou, fez o sacrifício, ele foi derramado sangue de seu corpo por nós. Ele passou por cada humilhação. Ele carregou uma cruz que não era dele, literalmente e figurativamente. A cruz era para outro, como era para nós também. Naquele momento ele carregou a cruz para perdoar nossos pecados, para a gente ser perdoados e ter acesso à aliança com Deus novamente, ter acesso a Deus.
Em Mateus, vai dizer que Jesus clama: meu Deus, por que me abandonaste? Creio ali que ele entrou em um momento de desespero, pois parou de sentir a presença de Deus. Mas por que ele parou de sentir a presença de Deus? Porque ali ele tomou todo o pecado do mundo para si. E a palavra nos mostra que Deus não habita onde reside o pecado. Deus não habita onde tem pecado. Não tem como você adorar duas coisas, não tem como você adorar dois senhores. Ou você adora a Deus ou você adora o mundo. Não tem como você viver no pecado e estar na igreja. Não tem como você querer que Deus faça providência em sua vida se você está no pecado, irmão. Quando você vem para a igreja, quando você vai se batizar, não adianta você vir fazer o discipulado, não adianta você vir para a igreja pensando que você vai se batizar e mudar ali quando descer as águas. Quando você desce as águas, você não muda, você muda para descer as águas. Muitas pessoas dizem que o ser humano, ali quando é batizado, a velha criatura morre. Sim, a velha criatura morre, se a gente se entregar verdadeiramente naquele momento. Mas ela retorna algumas vezes. O pecado, ele retorna. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis que o pecado está na porta. Cabe a ele você dominá-lo. Cabe a você dominar sobre ele. É uma escolha sua. Você tem que dominar sobre o pecado. Não o pecado tem que dominar sobre você. Não é você que é rendido por pecado. O pecado é como se fosse um animal de estimação. Um leãozinho de estimação. Um leão nasce pequenininho, bonitinho, fofinho. Você consegue pegar no colo. Mas quanto mais ele se alimenta, mais ele cresce. E um dia o leão não está satisfeito com migalhas. Um dia o leão não está satisfeito com um pouquinho. Um dia você vai ser devorado pelo leão. E assim é o pecado. Um dia você vai ser dominado. E é por isso que Jesus Cristo fez o que fez por nós, para perdoar nossos pecados. E muitas das vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente não para pensar o real motivo da crucificação, o real motivo da Páscoa. Às vezes na Páscoa muita gente abdica de comer carne. Muita gente abdica de comer carne vermelha, qualquer outro tipo de carne. Ah, eu não vou comer carne porque é pecado. Mas nesse mesmo dia está bebendo cerveja, se bebedando, se embriagando. Eu não vou comer carne porque é pecado, mas no mesmo dia está em festas, traindo. Eu não vou comer carne porque é pecado, mas no mesmo dia está matando. Eu não vou comer carne porque é pecado, mas no mesmo dia está se prostituindo, está usando drogas, está se vendendo. E do que adianta você não comer a carne? Você nem entende o real motivo de não comer carne. O não comer a carne, gente, é verídico. É certo não comer carne, não se alimentar de carne durante Sexta-feira Santa. É como se fosse um jejum durante o ano. Você pode passar um dia sem comer carne, uma semana santa, 2 dias sem comer carne. A quaresma, você que decide. Mas você tem que ter um propósito. Não adianta você fazer nada em vão. Do que adianta você sacrificar sem obedecer? Do que adianta você estar fazendo sacrifício em vão se você não obedece? Do que adianta você estar deixando de comer carne, mas está pecando? Do que adianta você abrir mão de algumas coisas, mas por outro lado você está se rendendo ao pecado? Isso está totalmente errado, gente. E que a gente venha a partir de hoje ter mais noção das coisas. A gente não jejua porque a nossa liderança pede. A gente não jejua porque o líder pede, ou o pastor pede, o bispo pede. Não. Se você for entrar em um jejum, se você for entrar em um propósito, você tem que ter em mente esse propósito. Você tem que ter no seu coração, na sua mente, o verdadeiro motivo daquele propósito. Você tem que saber o porquê você está jejuando. Você tem que saber o porquê você está se consagrando.
Você tem que saber por que você está orando. Não adianta você orar com o coração vago. Não adianta você interceder aqui na frente por um irmão sem ter em mente o verdadeiro propósito. Não adianta você interceder por uma pessoa só levantando a mão. Não é assim que funciona, não. Não é a gente pede intercessão, aí o irmão fecha o olho e levanta a mão. Pensa que vai resolver de alguma coisa. Às vezes, quando a gente está em oração, a pessoa está olhando lá para fora, a pessoa está olhando para o celular, a pessoa está conversando. Gente, a oração é muito importante. Aqui, a gente não se encontra para conversar, a gente se encontra para falar da palavra. Aqui é um local de batalha espiritual. Muitas vezes vocês já viram aqui possessão, vocês já viram aqui o inimigo trabalhando na vida das pessoas. E muitas vezes as pessoas acham que é brincadeira. Gente, não é brincadeira. E um dia, Deus queira que não, né? Mas um dia, se você continuar desse jeito, você vai ser envergonhado. Um dia você vai estar no lugar dessa pessoa se você se render ao pecado. Um dia é você que vai estar aqui na frente precisando de oração, precisando que alguém toque em você, precisando que alguém ore por você. Não queira ser essa pessoa, gente. Não queira ser dominado pelo inimigo. Não queira estar aqui na frente sendo usado pelo inimigo. Isso serve também para a liderança, para a gente da liderança, a gente que está na frente. Não adianta a gente tentar pôr a mão na pessoa sendo que a gente não está vendo, sendo que a gente não vigia. Ontem teve o encontro dos jovens, o culto dos jovens. Muitos jovens ficaram sem louvar. Muitos jovens se retiraram. Alguns jovens escolheram se retirar, mas é porque sabia o peso. Desde o começo a gente avisa, a gente não está servindo a qualquer coisa, gente. A gente não está cantando música mundana lá fora para os nossos amigos, não. A gente está louvando para Deus, a gente está falando a palavra de Deus. A gente não está fazendo jogando qualquer conversa fora. Quando a gente está na praça, gente, muita gente pensa que a praça é uma brincadeira. Muita gente pensa que a praça é um lugar de lazer. Mas para quem não entendeu o verdadeiro motivo na praça, a praça é um evangelismo. Muitos jovens já nos procuraram pedindo para fazer evangelismo, mas não quer honrar a praça. Quer toda sexta-feira 1 hora de praça e quer sair por aí caminhando, orando nas pessoas. Como é que vai fazer isso? Aí na primeira pessoa que você para orar, você é envergonhado. Você passa vergonha. Às vezes a pessoa, até mesmo a gente da liderança, falta muita gente na praça. Olha a igreja hoje aqui, tem umas 40 pessoas, umas 30 pessoas. Tem dia que na praça dá 5 pessoas, gente. A praça é o evangelismo. Não adianta a gente adorar a Deus só aqui, não. Não adianta a gente louvar a Deus só aqui dentro, não. Muitas pessoas também se acanham. Muitas pessoas estão pulando, estão dançando, estão louvando, gritando, entoando louvores aqui dentro. E na praça está sentado, está parado. Gente, a praça é um evangelismo. A praça é um local onde a gente vai ganhar vidas para Cristo. Aqui dentro da igreja as pessoas passam e vêem lá de fora um culto onde pessoas estão se encontrando para falar da pessoa, para falar de Deus, perdão. Na praça é o mesmo encontro. A gente está ali para falar de Deus, a gente está ali para louvar, para adorar. A gente está ali para evangelizar. As pessoas que passam, muitas das vezes a gente já conseguiu evangelizar em pessoas ali na praça. Muitas vezes pessoas param precisando de uma oração. Muitas vezes pessoas, às vezes nem param, mas sabe que todo dia, toda sexta-feira a gente vai estar ali, louvando e intercedendo. Glória a Deus. Glória a Deus. É tanto que quando a gente chega lá, a gente nota o respeito das pessoas. Por mais que a gente não participe, que as pessoas não participem com a gente, as pessoas tiram o som. As pessoas param de fazer barulho. Às vezes tem 5 pessoas lá evangelizando na praça, mas acontece da mesma forma, da mesma maneira acontece. A gente chega, a gente adora, a gente fala da palavra, a gente louva ao Senhor, e as mesmas pessoas abaixam o som. As mesmas pessoas desligam o som. Isso é respeito. E que a gente venha
ter isso em mente. Isso também é valorizar a crucificação de Cristo. O evangelismo é uma forma de mostrar a crucificação para as pessoas. Poucas pessoas pararam de falar, muitas pessoas pararam de falar na crucificação. Muitas pessoas pararam de falar no que Jesus Cristo fez por nós. A Bíblia é muito grande, ela é muito vasta, ela tem muitas lições. Mas uma das principais lições que tem na Bíblia, não que as outras sempre sejam menos, mas uma das principais lições que tem na Bíblia é a crucificação. É o verdadeiro sentido da Páscoa. É o verdadeiro ide. É o verdadeiro sacrifício que Deus fez por nós. E em João 19, versículo 30, Jesus ali preso na cruz vai dizer: tudo está consumado. Jesus fala isso indicando que cumpriu sua missão, indicando que veio fazer o seu propósito e cumpriu o seu propósito. Ali quando ele diz está consumado, é que todo o pecado do mundo foi consumado. Ele consumiu tudo para si. Ele consumiu todo o pecado do mundo para que a gente fosse perdoado, para que a gente tivesse acesso à graça, ao poder do Espírito Santo. E naquele momento o véu vai se rasgar. E aqueles dias onde Deus precisava levantar profetas para falar com o seu povo, já se passaram. Depois desse dia, todos tivemos acesso ao Espírito Santo. Todos tivemos acesso a Deus. A partir daquele dia, a gente se torna templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo é um templo, gente. Nosso corpo é a morada do Espírito Santo, e isso é muito importante. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo. E vários motivos. Motivos de saúde, motivo espiritual. Muita gente não liga para isso. Não liga para o bem-estar espiritual. Não liga para o bem-estar da saúde. Mas você tem que ver que o verdadeiro evangelismo não está nas palavras, então na sua maneira de viver. E isso é uma das principais formas de evangelizar. Às vezes você não ganha nem uma pessoa por formas do que você fala. Você pode falar bonito, mas do que adianta você falar bonito na igreja, falar bonito em casa, e o seu vizinho ver a maneira que você age? Do que adianta você falar bonito dentro da igreja e lá fora está bebendo? Do que adianta você falar bonito dentro da igreja e lá fora está falando palavrão? Está falando, cantando música mudando. Já teve irmão aqui na igreja que saiu por conta de música, porque estava escutando a música do mundo. Mas é porque endureceu o coração. Não foi a igreja que expulsou, a igreja chamou a atenção, sim, a liderança chamou a atenção. Porque tem música que não nos convém. Às vezes tem irmão que está aqui adorando um dia, no outro está postando músicas escandalizadas no Instagram, TikTok, no WhatsApp. E que evangelismo é esse que você está participando? Que evangelismo é esse que você está fazendo? Como é que você pretende ganhar almas para Cristo desse jeito? Para você ganhar almas para Cristo, para você fazer o vídeo, para você estar aqui dentro, você tem que renunciar. Você tem que deixar a velha criatura de lado. Você tem que começar a viver para Cristo. Isso é o verdadeiro ídolo. Isso é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é você estar renunciando a si mesmo, às suas vontades. A nossa vontade, essa semana foi tão corrida para a gente, para nós aqui no altar, que somos levitas, todo dia teve alguma coisa. Muitas das vezes a gente até mesmo falou, queria estar em casa domingo, queria estar em casa descansando. Mas desde domingo, gente, a gente está na igreja. Desde domingo a gente está aqui. Desde domingo a gente estava aqui, segunda a gente estava aqui, terça-feira a gente estava lá em casa, quarta-feira a gente estava aqui, quinta-feira a gente estava aqui, sexta-feira a gente estava aqui, ontem a gente estava na igreja também, e hoje estamos aqui. E se Deus permitir, amanhã a gente vai ter mais um encontro. Terça-feira a gente vai ter mais um evangelismo. Quarta-feira vai ter mais um culto.
Eu acho que os vizinhos lá da gente pensam assim, eles não param em casa não, o que é que eles fazem então? Porque toda vez que a gente chega em casa, eu e a Tati, a gente entra dentro de casa, toma banho, troca de roupa e sai para a igreja. Eu acredito que a vida de muitos aqui são assim. E é tanto que os vizinhos nem procuram a gente pensa que a casa está abandonada. Porque a gente fala isso, mas é incrível. É maravilhoso estar aqui. Quantas vezes eu já cheguei em casa e a Tati não pôde vir, aí a Tati pergunta, eu queria ter ido, como foi lá, quem foi, o que vocês fizeram. Porque esses dias ela não está podendo vir, por conta da gravidez, por conta da nossa criança, que ela tem uma enfermidade também. Então ela estava um pouco ausente. E para a gente encerrar, o último tópico que eu separei é que lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesus, creio eu, que olhando para o céu, ele declara: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque ali ele viu que seu dever estava cumprido. Ele viu que seu propósito tinha sido realizado. Ele viu ali que seu dever estava feito, que o véu tinha se rasgado, que todo o pecado havia sido consumido e toda a dor havia cessado. Os romanos, naquele tempo da crucificação, eles não matavam as pessoas rapidamente. Os romanos, eles penduravam as pessoas por pregos em cantos que ia fazer sofrer, mas não matar. Eles chicoteavam nas costas para não atingir órgãos vitais. Eles furavam o abdômen, porque o abdômen não tem um órgão vital, não vai fazer você morrer imediatamente. E tudo isso eles fizeram com Jesus Cristo, para ele não morrer imediatamente. Para vocês terem noção, se vocês for olhar o Evangelho de João, vai dizer que botaram um pano cheio de vinagre quando ele fala que está com sede em sua boca. Isso é muita crueldade. Jesus Cristo passou por uma crueldade onde jamais nem o outro ia conseguir passar. E ele fez isso por amor a nós. E foi tão maravilhoso que até a sua morte não durou os 4 dias. Para quem não sabe, a morte de Jesus Cristo durou somente 3 horas. Quando eles queriam tirar todos os crucificados, antes que o sábado virasse, antes que chegasse o sábado, e quando ele vai ali quebrar as pernas dos crucificados para que eles morressem logo, eles veem que Jesus Cristo já estava morto. E ali eles ficam surpreendidos, porque nenhum outro crucificado se foi tão rápido. Mas eu acredito que ele se foi tão rápido porque ele já tinha cumprido seu propósito. Os outros estavam ali por si mesmos. Os outros estavam ali por motivos pessoais, por seus pecados. Mas Jesus Cristo estava ali para tirar os nossos pecados. Jesus Cristo estava ali por nós. Ele morreu por nós e deu a vida por nós. E que a gente venha valorizar cada vez mais. Que a gente venha lembrar, a partir de hoje, o verdadeiro motivo da Páscoa. Eu estudando, gente, a gente vê que cada vez mais os ensinamentos vão se perdendo. Cada vez mais, a cada geração que se passa, a verdadeira doutrina vai se esvaindo, vai se sumindo com o tempo, vai se misturando. Hoje as pessoas pensam que a Páscoa é só o coelhinho da Páscoa que traz ovos de chocolate. Poucas pessoas, dentro da igreja mesmo, sabem o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa é um ritual de passagem. A Páscoa é a passagem, a saída do povo egípcio, do povo israelita, da terra do povo egípcio. E depois disso, Jesus Cristo faz a Páscoa se transformar na crucificação e na sua ressurreição.
e que a gente venha passar essas informações, que a gente venha passar esses estudos adiante. Nos Estados Unidos, as crianças estão em declínio. Os estudos afirmam que cada vez mais a criança vem perdendo o evangelismo, as histórias, perdendo a verdadeira essência da Bíblia. As crianças não conhecem, as crianças não sabem quem foram os seus colonizadores, não sabem quem foi Jesus, não sabem o que é Páscoa. Isso nos Estados Unidos, gente. E o Brasil, no ranking de quase 100 países, ele está em último. Os Estados Unidos, que está em um dos primeiros, cada criança, em média, lê 12 livros por ano. O Brasil lê 4. E a maioria dos livros lidos no Brasil, nem a Bíblia, nem a palavra de Deus. É Harry Potter, outros livros, que se for comparar da Bíblia, é gigante. E a pessoa não lê a Bíblia porque acha a Bíblia grande, acha a Bíblia, como eles ensinam, acha a Bíblia difícil. É difícil sim, gente, não é para qualquer um não. É para quem quer, para quem quer buscar. É para quem quer realmente ter um encontro com Deus. E que a gente venha, a partir de hoje, saber o que é verdadeiramente a Páscoa. Amém? Agradeço a minha oportunidade.